Bíblia na mão e Jesus no coração. Isso é muito bom. O texto está aqui. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, leia os versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você percebe que nesse texto Jesus faz uma promessa e também uma advertência? A promessa é essa: todo aquele que me confessar, quer dizer, todo aquele que me declarar, que me assumir diante dos homens, diante das pessoas. Também diz Cristo, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas em seguida o mestre faz uma advertência, e é esta que eu li: mas aquele que me negar, ou seja, aquele que se envergonhar de mim, aquele que não me assumir, não me declarar diante das pessoas, diante dos outros, também eu, diz Cristo, o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você se lembra da história de Pedro, o discípulo de Cristo? Aqui pertinho, Mateus capítulo 16, houve um momento quando Jesus perguntou assim aos discípulos: o que vocês têm ouvido, o que as pessoas estão falando a meu respeito? E uns disseram assim, olha, uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias que ressuscitou, e assim, vários dizem, outros também dizem que o Senhor é João Batista. Afinal de contas, Jesus diz, e vocês? Quem vocês creem que eu sou? Como vocês me veem? Aí Pedro, que geralmente era o mais falante dos discípulos, disse assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, que coisa linda! O Senhor é o Cristo quer dizer o Messias, o ungido, o Salvador prometido, nosso libertador. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo bem, mas se você conhece a história de Pedro, sabe, algum tempo depois, quando Jesus foi preso e injustamente estava sendo julgado, 3 pessoas perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus. E qual foi a resposta? Não, eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu não entendo o que vocês estão falando. Quando tudo estava favorável, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando a situação ficou complicada, quando expressar a sua fé poderia colocá-lo numa situação delicada, perigosa, Pedro recuou e disse, eu nem sei quem ele é, eu não conheço, eu não estou entendendo quando vocês dizem que eu sou discípulo dele, porque eu não sou, eu não o conheço. Que triste. Mas ainda bem que a história não termina aí. Esse mesmo Pedro depois amadureceu na sua fé. O seu coração foi verdadeiramente convertido ao Senhor. O Espírito Santo passou a habitar em Pedro. E eu quero ler só mais esse verso com você que está no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Pedro está sendo acusado, pressionado, ameaçado pelos líderes de Israel. Aqui Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado e voltado para o Pai. E olha só a resposta de Pedro. Quando está sendo ameaçado e condenado pelos líderes de Israel, ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E evidentemente que ele estava falando aqui do nome de Jesus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que bom! Pedro resolveu confessar Jesus diante dos homens e ele certamente será declarado também como justo diante de Deus. Porque assim Jesus diz, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Confesse Jesus, declare Jesus, assuma Jesus, viva por Jesus. Vamos orar? Senhor, concede-nos a fé que nos faz crer e te declarar diante de todas as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Que nós tenhamos essa fé aprofundada, amadurecida, Senhor. Que
que jamais nos envergonhemos do Senhor e da Tua palavra, pelo contrário. Seja o Senhor o centro da nossa vida. Nós oramos em Jesus. Amém.